Capítulo 5. Aquele tumultuado início de noite sucedeu um final calmo e silencioso. O monge mais moço e Lincoln voltaram da expedição, à floresta onde enterraram o bandido morto. Marian e Margaret, só mesmo em sonhos, se lembravam do barulho da batalha. Alan, Robin, Lincoln e os dois religiosos recuperaram as forças em profundo sono. Somente Gilbert Red estava ainda acordado. Junto à cama de Hitson, que perdera os sentidos, ele esperava ansioso que o agonizante abrisse os olhos e não conseguia acreditar que aquele indivíduo de faces lívidas e desfeitas, marcado pelo vício e envelhecido pela devassidão, mais do que pela idade, fosse o alegre e bonito Hitson de antigamente, irmão querido de Margaret e noivo da infeliz Annet. De mãos juntas, Gilbert exclamou: "Permita a Deus que ele não morra logo." E Deus o permitiu. Quando o sol nascente inundou o quarto de luz, Hitson, como se despertasse do sono da morte, estremeceu, deu um longo gemido de arrependimento e, tomando a mão do cunhado, levou-a aos lábios e balbuciou estas palavras: "Pode me perdoar?" "Primeiro fale", respondeu Gilbert, que tinha pressa de ouvir esclarecimento sobre a morte de sua irmã Annet e sobre o nascimento de Robin. "O perdão virá depois. Morrerei menos infeliz." O acamado já ia começar as revelações, quando um barulho de vozes alegres se ouviu na sala do andar térreo. "Pai, está dormindo?" perguntou Rob ao pé da escada. "Já é hora de partir para Nottingham, se quisermos voltar ainda hoje", acrescentou Alan Clare. "Se aceitarem, amigos", juntou-se o monge Hercúleo, "participo da viagem, pois tenho uma boa obra a realizar no castelo de Nottingham." "Venha, pai, desça para que a gente se despeça." Contrariado, Gilbert desceu, temendo que o doente expirasse a qualquer momento. Queria voltar ao quarto, assim que pudesse, esperando não ser mais interrompida aquela conversa solene, da qual deveria ser revelações importantes. Foram rápidos então os adeuses a Robin, Alan e o monge. Marian e Margaret os acompanharia até não muito longe de casa, num passeio matinal para se distraírem, e Lincoln foi enviado a Mansfield Full House, por um pretexto qualquer. O padre Elgred, por sua vez, aproveitou a oportunidade para visitar a aldeia. Todos voltariam a se reunir no final do dia. "Estamos sozinhos agora. Você fala e eu escuto", disse Gilbert, voltando a se sentar à cabeceira de Hitson. "Não vou entrar em detalhes, irmão, sobre todos os crimes, todas as monstruosidades de que sou culpado. Seria demorado demais. E para que, aliás, contar tudo isso? Sei que dois assuntos apenas o interessam: Annet e Robin, não é?" "É verdade. Comece por Robin", respondeu Gilbert, que temia que o moribundo não tivesse tempo para as duas confissões. "Você sabe que deixei Mansfield Full House há 23 anos e fui trabalhar para Philip Fitzhugh, barão de Beassant. Esse título lhe fora dado pelo rei Henrique, como recompensa pelos serviços prestados durante a guerra contra a França. Philip Fitzhugh era o filho caçula do velho conde de Huntingdon, morto bem antes da minha chegada à casa, e que deixará todos os seus bens e títulos para o filho mais velho, Robert Fitzhugh. Algum tempo depois da herança, Robert perdeu a esposa em trabalhos de parto e concentrou todo o seu afeto no herdeiro que lhe foi deixado. A frágil e delicada criança só sobreviveu à custa de cuidados constantes e zelosos. O conde, que não se consolava da morte da mulher, tinha pouca esperança em relação ao futuro de seu filho e se deixou dominar pela tristeza.
Em pouco tempo, ele morreu, confiando ao irmão Philip a missão de cuidar do único descendente da sua raça, Philip de Phutshut, que já ostentava o título de barão de Beassante, assumiu o imperioso dever, mas a ambição, o desejo de galgar a hierarquia nobiliárquica e a possibilidade de herdar uma fortuna colossal o fizeram esquecer as recomendações do irmão. Após alguns dias de hesitação, decidiu se livrar da criança. Logo, porém, teve que abrir mão do projeto, pois o jovem Robert vivia cercado de numerosa criadagem, lacaios, guardas e os habitantes do condado, os quais lhe eram devotados e não deixariam de protestar ou até se revoltar, caso Philip Fitzhugh se atrevesse a abertamente usurpar os seus direitos. Ele pensou melhor e levou em consideração a fraca constituição do herdeiro, que, na opinião dos médicos, não demoraria a sucumbir se levasse vida desregrada ou se dedicasse a exercícios violentos. Foi com essa intenção que Philip Fitzhugh me chamou para o seu serviço. O conde chegava aos 16 anos e, pelos infames cálculos do tio, eu deveria levá-lo à perdição, usando os meios que fossem necessários: quedas, acidentes, doenças. Ou seja, tudo deveria ser tentado para que ele rapidamente morresse. Tudo, exceto o assassinato. Envergonhado, confesso, bravo Gilbert, que fui um digno e dedicado executor das ordens do barão de Beassante, que não podia controlar de perto meu trabalho corruptor e assassino, uma vez que o rei Henrique o havia colocado no comando de um corpo do exército na França, que Deus me perdoe. Eu poderia ter aproveitado a sua ausência para desfazer aquela trama odiosa, mas pelo contrário, esforcei-me para ganhar a recompensa prometida, para o dia em que anunciasse a morte de Robert. Ele, porém, à medida que cresceu, ficou mais forte. Não se cansava mais. Por mais que corrêssemos, dia e noite, sob qualquer tempo, campos e florestas, tabernas e lugares suspeitos, era eu que, em geral, pedia para descansar. Meu amor próprio ficava ferido, e se o barão me houvesse enviado um bilhete, uma só palavra ambígua, que me permitisse abalar aquela maravilhosa e indescrutível saúde, eu não hesitaria a utilizar algum veneno lento para cumprir minha obra. A tarefa, então, ficava mais difícil a cada dia. Gastei todos os recursos da imaginação e não encontrei meio natural nenhum para abalar o estranho vigor do meu pupilo. Eu mesmo é que me desgastava e estava a ponto de romper meu trato com o barão de Beassante, quando finalmente percebi algumas mudanças na fisionomia e nos modos do jovem conde. Mudanças de início quase imperceptíveis, mas que foram se tornando visíveis, reais, definidas. Ele perdeu a vivacidade e a alegria, permanecia triste e em devaneios por horas a fio. Nas caçadas, quedava-se imóvel na hora da largada ou passeava solitariamente, enquanto os cães perseguiam a presa. Pouco comia e dormia. Parou de beber, afastou-se das mulheres e mal falava comigo, uma ou duas vezes por dia. Sem esperar que se abrissem confidências, procurei espioná-lo, para descobrir a causa de tão patente mudança. Mas era difícil, pois ele sempre encontrava pretextos para se livrar de mim. Um dia, em uma caçada, perseguíamos um cervo e chegamos aos limites da floresta de Huntington. O conde resolveu que parássemos para descansar e depois me disse, sem dar muita explicação: Roland, espere ao pé desse carvalho. Volto dentro de algumas horas. Acatei, e o conde se embrenhou pelo mato. Amarrei os cães numa árvore e saí atrás dele, seguindo pela vegetação as marcas da sua passagem. Mas apesar do meu esforço, ele escapou,
e vaguei por um bom tempo, tanto que acabei me perdendo. Bem desapontado pelo desperdício da oportunidade para desvendar o mistério em que Robert se escondia, eu tentava voltar à árvore junto à qual devia esperá-lo, mas ouvi, a poucos passos de mim, por trás de umas moitas, uma voz carinhosa, uma voz bem moça. Parei, afastei sem fazer barulho a vegetação e vi, sentados lado a lado, conversando e rindo de mãos dadas, meu amo e uma bela menina de 16 ou 17 anos. Entendi tudo. Pensei comigo mesmo. Essa é a novidade pelo qual o senhor barão de Beaçante não esperava. Robert está apaixonado, e isso explica a insônia, a tristeza, a falta de apetite e, sobretudo, os passeios solitários. Prestei atenção ao que diziam os dois enamorados, esperando descobrir algum segredo, mas nada ouvi além das palavras de praxe em tais circunstâncias. O dia declinava. Robert se levantou e, dando o braço à amiga, acompanhou-a até a orla da floresta, onde um criado a esperava, com 2 cavalos. Eu os seguia de longe, e ali eles se separaram, com o meu amo voltando apressado para onde me havia deixado. Consegui chegar antes, desamarrei os cães e toquei a trompa o mais forte que pude. Por que este barulho? Ele perguntou ao chegar. O sol já se pôs, senhor conde. Temia que tivesse se perdido na floresta. Não me perdi, ele respondeu com frieza. Vamos para o castelo. Os encontros de Robert com a bem-amada se repetiram muitas vezes. Para facilitar as coisas, ele acabou me pondo a par do segredo, e só transmiti ao barão de Beaçante depois de me informar perfeitamente sobre a situação da jovem. Miss Laura pertencia a uma família com grau nobiliárquico menos elevado do que a de Robert, mas cuja aliança não constituía nenhum desdouro. O barão mandou que eu impedisse a qualquer preço o casamento, chegando inclusive a dizer que, se necessário, eu sacrificasse a moça. A ordem me pareceu cruel, perigosa e, acima de tudo, difícil de se executar. Quis dizer não, mas como poderia? Vendido que estava, de corpo e alma, ao barão de Beaçante. Não sabia mais qual partido tomar, nem a qual demônio pedir conselho, até que, confiante e indiscreto como todo homem namorado, Robert me contou que havia escondido de Miss Laura a sua posição social, para ter certeza de realmente ser amado. A jovem o imaginava filho de um lenhador, e mesmo assim se dispunha ao casamento. Ele alugou uma casinha modesta no vilarejo de Luke Kiss, em Nottinghamshire, para lá morar por certo tempo com sua jovem mulher. Para que ninguém desconfiasse, ao deixar o castelo de Huntington, dissemos que ele ia passar uma temporada na Normandia com o tio, o barão de Beaçante. E o plano funcionou maravilhosamente bem. Um padre casou em segredo os 2 enamorados, tendo sido eu a única testemunha, e fomos viver na tal casa de Luke Kiss. Longos dias de alegria se passaram, apesar das ordens explícitas do barão, que eu mantinha ao corrente dos acontecimentos e me ameaçava por não haver impedido a união. Na verdade, não tive como. Abençoado seja Deus, posso dizer agora. Após um ano de felicidade, sem qualquer contratempo, Laura deu à luz a um filho, mas isso lhe custou a vida. E esse filho atalhou, cheio de ansiedade, Gilbert. Seria isso mesmo, a criança que lhe confiamos há 15 anos. Robin, então, é conde de Huntington? Exatamente, Robin é conde. Robin. Graças à febre do remorso, Ritson havia conseguido falar até então, mas bastou a interrupção para que voltasse a parecer prestes a expirar.
Meu filho adotivo é conde, repetiu com orgulho o velho Gilbert Head. Conde de Huntingdon. Mas continue, irmão, continue a história de Robin. Ritson reuniu o que lhe restava de força e prosseguiu. Desconsolado, Robert perdeu todo o ânimo e ficou prostrado, a ponto de acabar adoecendo gravemente. Muito descontente comigo, o barão de Beassante avisou seu regresso e acreditei agir conforme os seus interesses, mandando enterrar a condensa Laura no convento das proximidades, sem revelar sua condição de mulher do conde Robert. A criança foi deixada com uma ama de leite, uma camponesa conhecida minha. Como anunciado, o barão voltou à Inglaterra, e achando preferível não desmentir a viagem de Robert à França, mandou que fosse transportado ao castelo, dizendo que havia adoecido durante a viagem. O destino favorecia o barão de Beassante, que atingia suas metas e já se imaginava herdando os títulos e a fortuna do conde de Huntingdon. Robert, prestes a morrer. Pouco antes de dar seu último suspiro, o infortunado rapaz chamou o tio à sua cabeceira, contou seu casamento com Laura e o fez jurar sob o evangelho que cuidaria do pequeno órfão. O barão jurou, mas antes, até que o cadáver do infeliz esfriasse, fui chamado à câmara mortuária e foi a minha vez de jurar sobre o evangelho que jamais revelaria, enquanto vivesse, o casamento de Robert, o nascimento do filho e as circunstâncias da sua morte. Minha dor foi imensa, pois chorava pela lembrança do meu amo, ou melhor, pupilo, meu companheiro tão amável e bom, magnífico comigo e com todos, mas era preciso obedecer ao barão de Beassante, de forma que jurei que trouxemos até aqui a criança deserdada. E o barão de Beassante, depois de se tornar por usurpação conde de Huntingdon, que fim levou? Perguntou Gilbert. Morreu no naufrágio no litoral da França. Eu estava com ele, do mesmo modo que o acompanhei vindo aqui, e trouxe à Inglaterra notícia da sua morte. E quem o sucedeu? O rico abade de Ramsay, William Fitzooth. Não acredito. Um abade desfruta do que pertence a meu filho? Esse mesmo abade me engajou a seu serviço e há poucos dias injustamente me despediu por ter brigado com um dos seus criados. Com o coração cheio de raiva, jurei me vingar. E mesmo morrendo, a vingança se concretizará, pois seria não conhecer Gilbert Head, achar que Robin vai passar muito tempo sem pleitear o que é seu. É um direito, e do qual ele não será mais privado, garantiu Gilbert. Ou morrerei tentando. Quem são os parentes por parte de mãe? Para eles também é interessante que Rob seja reconhecido conde da Inglaterra. Sir Guy de Gun-el-Hall é o pai da condensa Laura. Como assim? O velho Sir Guy Gun-el-Hall, que mora do outro lado da floresta com seus 6 robustos filhos, hercúleos caçadores de Sherwood? Ele mesmo, irmão. Pois com a sua ajuda vou tirar do castelo de Huntingdon o senhor Abade, o rico e poderoso Abade de Ramsay e barão de Brogton, como as pessoas chamam. Posso contar então como certa minha vingança, irmão? Perguntou Ritson com voz forte. Pela minha palavra e por meu braço, juro, se Deus me der vida até lá, que Robin será conde de Huntingdon, apesar de todos os abades da Inglaterra, e olhe que são muitos. Obrigado. Terei com isso reparado pelo menos alguns dos meus erros. A agonia de Ritson durou, e ele de vez em quando recuperava forças para novas confissões. Não havia ainda contado tudo. Seria por vergonha ou a proximidade da morte que já lhe obscurecia a memória. É verdade, murmurou de repente o moribundo depois de um demorado externor. Já ia me esquecendo de uma coisa importante. Muito importante. Fale, disse Gilbert dando-lhe apoio à cabeça. Fale.
O cavaleiro e a jovem dama, a quem você deu hospitalidade? Sim, eu devia matá-los. Ontem, o barão Fitzwine me pagou para isso. E temendo que eu não os encontrasse, enviou também aqueles meus cúmplices, que vocês desbarataram na última noite. Não sei por que o barão os quer mortos. Avise a eles da minha parte, para que não se aproximem do castelo de Nottingham. Uma má sensação invadiu Gilbert, pois era tarde demais para avisar Alan e Rob, que tinham partido exatamente para Nottingham. Hitson, temos conosco um frade beneditino. Não quer que eu vá buscá-lo para reconciliá-lo com Deus? Não. Estou condenado, condenado, condenado. E não chegaria a tempo. Estou morrendo. Coragem, irmão. Estou morrendo. E se me perdoar, Gilbert, prometa me enterrar entre o carvalho e a faia junto à encruzilhada que leva a Mansfield Hull House. Cave minha tumba entre as duas árvores. Pode prometer isso? Prometo. Obrigado, bom Gilbert. Mas, contorcendo-se de desespero, Hitson acrescentou: Não imagino os meus crimes. Preciso confessar tudo. Vai ainda prometer me enterrar onde pedi? Prometo. Gilbert Head, a sua irmã, você se lembra? Annette, murmurou o guarda florestal pálido e com um gesto convulsivo das mãos. Como não lembraria? O que sabe da minha pobre irmã desaparecida na floresta, raptada por um fora da lei ou devorada pelos lobos? A doce e bonita Annette. Com o tremor da morte e a voz quase sumida, Hitson disse: Assim como você amava Margaret, Gilbert, que é a minha irmã, amei Annette, amei-a loucamente, ao delírio. E ninguém sabia que eu a amava tanto. Um dia encontrei-a por acaso na floresta e esqueci que um homem honrado deve respeitar a jovem com quem pretende se casar. Annette altivamente me rejeitou, jurando nunca me perdoar. Implorei de joelhos, disse que me mataria. Ela se sensibilizou, e ali mesmo, junto às árvores onde pedi para ser enterrado, trocamos juras de amor. Poucos dias depois, enganei-a de forma indigna, horrível. Um amigo, vestido de padre, casou-nos em segredo. Com 1000 diabos, rugiu Gilbert, vermelho de raiva, e se agarrando à madeira da cama para não estrangular o miserável. Sei que mereço a morte, e isso não vai tardar. Gilbert, não me mate. Não contei tudo ainda. Annette achou então que nos casamos. Era pura, inocente demais para desconfiar da perfídia. Aceitando tudo que inventei para adiar a revelação do casamento à sua família, consegui fazer isso até o momento em que engravidou. Tornou-se impossível então que continuasse sob o teto de seu pai. Na mesma época, você se casou com minha irmã. Annette me pressionou para que tornássemos público nosso próprio casamento. Tinha chegado a hora, mas eu não a amava mais e sonhava ir embora, sem avisar nada. Num fim de tarde, ela marcou de nos encontrarmos no mesmo carvalho, em que eu havia jurado amá-la eternamente. Fui até lá com a cabeça cheia de sinistros pensamentos, e com frieza ouvi todas as queixas e súplicas, misturadas a lágrimas e soluços. Mas por que não continuei surdo e indiferente quando, lançando-se a meus pés e abraçando minhas pernas, pediu que a apunhalasse, em vez de abandoná-la? Mal essas palavras, mate-me, atravessaram seus lábios. O demônio, tenho certeza, o demônio me fez sacar o punhal e desferiu 1, 2, 3 punhaladas. Estávamos sozinhos, já a noite caída. Fiquei parvo de pé, sem me mexer. Não tinha consciência do crime, não me lembrava mais do que fizera, e acho que nem pensava em coisa alguma. De repente, senti nas pernas uma sensação de calor, e era o sangue de Annette que escorria em mim. Despertei da letargia, dei-me conta do crime e quis fugir, mas as mãos dela seguravam meu pé, e ouvi a sua voz suave dizer: Obrigada, Roland, obrigada. Deus quis me punir por toda a vida, pois no momento que compreendi o que havia feito,
Não tive forças para me matar por cima do pobre cadáver. Maldito miserável. Matou minha irmã, repetia Gilbert toda vez que Ritson parava para tomar fôlego. O que fez do corpo, assassino infame? Enquanto ela agradecia, os raios da lua atravessando a folhagem iluminaram a sua pálida figura, e entendi que me perdoava. Estendeu em seguida as mãos e deu seu último suspiro, depois de murmurar ainda: Obrigada, Roland, obrigada. Prefiro a morte do que a vida sem o seu amor. Que ninguém saiba o que aconteceu. Enterre meu corpo junto dessa árvore. Não sei por quanto tempo permaneci ali, fulminando, sem sentidos ao lado do cadáver da infeliz Annette. Só voltei a mim pela impressão de uma forte dor no braço, que parecia estar sendo dilacerado por dentes afiados. Não era só impressão. Um lobo, atraído pelo cheiro de sangue, me mordia. A luta que cravei com o animal me devolveu o sangue frio. Percebi que se não enterrasse rapidamente o corpo da minha vítima, o crime seria descoberto. Abri uma cova entre o carvalho e a faia de que falei, e depois de cobrir a pobre Annette, fugi, torturado por remorsos, andando às cegas pela floresta, até o amanhecer. Foi quando vocês me encontraram, estendido no chão, todo mordido e coberto de sangue. Os lobos estavam atrás de mim, e iam me devorar. E sem vocês, eu já receberia logo ali o castigo por meu crime. No dia seguinte, estando todos alarmados com o desaparecimento de Annette, nada contei e até ajudei a procurá-la, levantando a suspeita de que algum fora da lei a houvesse raptado, ou que os animais ferozes a tivessem devorado. Gilbert não ouvia mais. Apoiado no parapeito da janela, ele chorava. Em vão, o miserável moribundo gritou: Estou morrendo. Não se esqueça do carvalho. Imóvel e mergulhado na dor, o irmão de Annette permaneceu ali por muito tempo, e quando voltou a se aproximar da cama, Ritson estava morto. Durante toda a agonia de Roland e Ritson, nossos 3 viajantes a caminho de Nottingham, Alan, Robin e o frade, aquele mesmo frade de enorme apetite, coração valente e vigorosa corpulência, rapidamente atravessaram a imensa floresta de Sherwood. Conversavam, riam e cantavam. Às vezes era o volumoso frade que contava alguma aventura maliciosa. Quando não a voz límpida de Robin, que começava uma balada, ou Alan, que com suas reflexões inteligentes impressionava os companheiros de viagem. Mestre Alan, disse Robin, a certo momento. O sol já indica o meio-dia, e meu estômago nem se lembra mais do que ingeriu pela manhã. Se aceitar a ideia, podemos descer até a beira do riacho que corre ali perto. Tenho provisões na bolsa, e podemos comer enquanto descansamos. A proposta é de muito bom senso, meu filho, aparteou o monge. Tem meu apoio do fundo do coração. Posso dizer até que dos meus dentes. Nada contra, Robin, disse Alan. Lembro só que é imprescindível que eu chegue ao castelo de Nottingham antes de o sol se pôr. E se esse descanso for nos atrasar, prefiro continuar. Como queira, respondeu Robin. Se continuar, continuamos também. Ao riacho, implorou o padre. Faltam apenas 3 milhas para Nottingham, e podemos cobrir 10 vezes a distância antes que escureça. Não vai ser uma horinha de descanso e uma boa comida que vão nos impedir. Mais tranquilo com a observação do frade, Alan aceitou dar uma parada, e foram os 3 se sentar à sombra de um grande carvalho, no fundo de um agradável vale, por onde serpenteava um riozinho de águas puras e transparentes, sobre um leito de seixos brancos e rosados, e margens de relva florida. Que lindo lugar! Exclamou Alan, olhando em detalhe as belezas daquele retiro do mundo. Esse pequeno paraíso terrestre, caro Robin, me parece um tanto afastado da sua casa para que venha descansar aqui com frequência, não? Tem razão. É raro virmos aqui, somente uma vez por ano, e não quando tudo está verde, florescente e bonito como hoje. E sim, durante o inverno, com tudo devastado,
e o vento a sacudir lugubremente as árvores despidas de folhagem e carregadas de gelo. O coração se enche de tristeza, como o céu de nuvens, e o luto da natureza se solidariza ao nosso. Por que o luto, Robin? Está vendo aquela faia que se ergue no meio de um maciço de roseiras bravas? Há um túmulo ao lado do irmão do meu pai, Robin Hood, de quem herdei o nome. Eu nem era nascido. Meu pai e ele voltavam de uma caçada e foram atacados por salteadores. Defenderam-se com bravura, mas infelizmente meu tio Robin recebeu uma flechada em pleno peito e caiu para não se levantar mais. Depois de vingá-lo, Gilbert ergueu esse humilde mausoléu, que visitamos todo ano para rezar e chorar, no mesmo dia em que aconteceu a desgraça. Não há lugar no universo, por mais bonito, que o homem não tenha profanado, observou sentenciosamente o frade. Em seguida, mudando de tom, acrescentou com alegre impaciência: E então, Robin, vamos deixar dormirem os mortos e pensar em quem está vivo e aqui presente? Mortos não têm fome, mas ela nos devora. Vamos lá, abra essa sacola. Pelo que disse, contém tesouros comestíveis. Sentados na relva, à beira do riacho, os 3 companheiros banquetearam à vontade, graças à boa previdência de Margaret, em um bom cantil de couro cheio de um vinho envelhecido da França, que passou e voltou a passar tantas vezes das mãos às bocas e vice-versa, que os 3 foram ficando bem expansivos e a pausa prevista se prolongou bastante, sem que ninguém percebesse. Robin cantou várias canções, sentindo-se no 7º céu. Alan descrevia com pompa os encantos e qualidades de Lady Christabel. O frade falava pelos cotovelos e gritou ao eco chamar-se Gil Sherborne, de boa família camponesa e que preferia, em vez da vida no convento, o cotidiano ativo e independente dos moradores da floresta. Disse também ter comprado, do frade superior do convento, e pago bem caro, o direito de agir como bem entendesse e fazer uso do bastão. Por isso me chamam de Frei Tuck, ele explicou, pelo talento na estocada, em geral com o hábito erguido até a altura dos joelhos. Sou bom com quem é bom, e mal com quem é mau. Estendo a mão aos amigos e o porrete aos inimigos. Canto baladas para rir ou canções para beber, dependendo se queira rir ou beber. Rezo para os carolas, salmodio o oremos para os beatos, e sei boas anedotas para quem detesta homilias. Este é o Frei Tuck, e o senhor, cavaleiro Alan, como se apresentaria a nós? Vou me apresentar então, se me deixar também falar, brincou Alan. Era Robin quem tinha nas mãos o cantil que não estava ainda vazio, e Frei Tuck fez um gesto para pegá-lo. Nada disso, 1 minuto, disse o rapazote. Só passa adiante se não interromper Alan Clare. Juro que não interrompo, mas passe o vinho. Veremos quando o cavaleiro tiver terminado. É muita maldade. Nem consigo respirar de tanta sede, pois mate-a com água. O monge fez uma careta e se deitou na relva, como se preferisse dormir ao ouvir a história de Alan Clare. Sou de origem saxã, começou o cavaleiro. Meu pai era muito ligado ao chanceler de Henrique II, Thomas Becket, e isso causou todo o seu infortúnio, pois ele teve que se exilar quando o ministro morreu. Robin quase imitou o frade, pois os elogios pomposos de Alan à própria família o interessavam muito pouco. Mas mudou de ideia assim que o nome de Marian foi pronunciado. Com o coração agitado, passou a ouvir, e ouviu tão atento que não percebeu Tuck se erguer de fininho nos cotovelos e tirar das suas mãos o cantil de couro. Toda vez que Alan parava de falar da bela Marian, Robin encontrava como levar a conversa de volta ao que interessava, mas teve que aguentar o cavaleiro descrever seus amores e demoradamente se extasiar, lembrando os encantos da nobre Christabel, filha do barão de Nottingham, muito comunicativo por efeito do vinho francês. Ele expôs todo o ódio que tinha pelo Fidalgo.
Enquanto minha família gozou dos favores da corte, o barão de Nottingham vinha com os bons olhos do nosso amor e me dizia seu filho, mas assim que os ventos mudaram, fechou a porta e deixou claro que eu nunca me casaria com Christabel. Por minha vez, jurei o contrário, lutando desde então por isso, e creio ter conseguido. Hoje à noite, isso mesmo. Logo mais, terá que me dar a mão de Christabel, ou será punido. Descobri por acaso um segredo, que se o revelar, posso levá-lo à ruína e à morte. E é o que eu vou fazer quando estivermos frente a frente. Vou propor uma croca. Barão de Nottingham, meu silêncio por sua filha. E teria continuado na mesma toada por bastante tempo ainda. E Robin, que mentalmente fazia comparações entre Marian e Christabel, não pensava em interrompê-lo. Mas Alan, de repente, notou que o sol já descia no horizonte. Precisamos ir, Alan armou-se. Precisamos ir, Freytuck, chamou Robin. Mas o frade dormia deitado de lado, com o cantil vazio apertado contra o peito. Ficou para o cavalheiro o trabalho de acordar o religioso, e Robin correu ao túmulo do irmão de Gilbert, pois seria um sacrilégio ir embora sem uma homenagem. Já fazia o sinal da cruz, após uma rápida oração, quando ouviu gritaria, imprecações e risadas. O cavaleiro e o frade lutavam, ou melhor, o frade rodopiava seu terrível porrete por cima da cabeça de Alan, que tentava parar os golpes com a lança e ria às gargalhadas, enquanto o beneditino vociferava maldições. Ei, amigos, que moscos picou, gritou Robin. A sua lança pode picar, mas meu bastão bate forte, belo fidalgo, berrava o frade rubro de raiva. Alan ria e se protegia dos ataques, mas ao ver algumas gotas de sangue descerem por baixo da batina, pingando na grama, entendeu que a reação do adversário se justificava e imediatamente se deu por vencido. O monge interrompeu então a exibição, resmungando profundamente e demonstrando claros sinais de dor. Levando a mão às costas e erguendo a barra do hábito, respondeu ao jovem arqueiro, que perguntava o motivo de tudo aquilo. O motivo? Os motivos aqui estão. É vergonhoso, criminoso, perturbar a devoção de um santo homem, furando-o com o ferro da lança, num lugar em que a ponta não encontra osso algum. Alan tinha tentado acordar o religioso espetando no traseiro com a ponta da lança, mas é claro que apenas para fazer graça, sem querer machucá-lo a ponto de tirar sangue, de forma que se desculpou sinceramente. Reestabelecida a paz, a pequena caravana voltou à estrada rumo a Nottingham. Em menos de 1 hora chegaram à cidade e subiram a colina no alto da qual se situava o castelo feudal. Certamente abrirão a porta para mim quando eu disser que quero falar com o barão, observou Alan. Mas vocês, meus amigos, quais razões vão apresentar para entrar? Não se preocupe com isso, respondeu o frade. Sou o confessor de uma jovem, seu guia espiritual, e essa moça comanda, como bem entende, as manobras da ponte levadiça. Entro no castelo graças a ela, de noite e de dia. Mas tome cuidado, senhor, belo cavalheiro, pois se for tão rude com o barão quanto comigo, vai estragar seus próprios planos. E é um verdadeiro leão que está indo provocar na toca. Haja com moderação. E com seu vozeirão, o frade gritou: que a bênção do meu venerado patrono, o grande São Bento, estenda a graça sobre a sua cabeça e a dos seus. Mestre Albert Lindsay, guardião das portas do castelo de Nottingham, deixe-nos entrar. Acompanham-me 2 amigos. Um pretende conversar com seu amo sobre coisas de grande importância, e o outro precisa se refazer e descansar. E eu, se ainda o permitir, darei à sua filha conselhos espirituais que o estado da sua alma exige. É você, alegre e honrado Tuck, pérola dos frades da abadia de Linton? Veio lá de dentro a resposta calorosa. Seja bem-vindo com seus amigos, caríssimo gentleman. Imediatamente, a ponte levadiça foi acionada e os visitantes puderam entrar no castelo.
O barão já se retirou para os seus aposentos, respondeu o guardião que pediu para ser conduzido à presença do castelão. Se as palavras que tem a dizer não forem extremamente agradáveis, aconselho deixá-las para amanhã, pois ele está bastante irritadiço. Doente? Perguntou o frade. A gota o incomoda no ombro, e ele sofre como condenado. Se fica sozinho, range os dentes e pede socorro. Se alguém o atende, ele espuma de raiva e ameaça de morte quem lhe dirigir até mesmo uma palavra de consolo. Ah, meus amigos, acrescentou o mestre Elbert com tristeza, desde que o Monsenhor foi ferido na cabeça com aqueles golpes de cimitarra no país de Jerusalém, perdeu toda a paciência e bom senso. Não estou nem um pouco preocupado com seu mau humor, disse Alan, e quero falar com ele agora mesmo. Se assim desejar, ei, Crista, gritou o guardião, chamando um criado que atravessava o pátio. Como está o humor de sua senhoria? Na mesma, esbraveja e urra como um tigre, porque o médico não dobrou a seu gosto uma das ligaduras. Imagine que expulsou a pontapés o coitado do médico e me obrigou, com um punhal, a substituí-lo, avisando que se não fizesse direito me cortaria o nariz. Insisto, senhor cavalheiro, voltou a dizer Herbert. Não procure Monsenhor esta noite. Espere até amanhã. Não vou esperar um minuto, nem mais um segundo. Leve-me até o quarto dele. Assim exige? Assim exijo. Que Deus o proteja. Resignou-se o velho Lindsay, fazendo o sinal da cruz. Crista conduz o cavalheiro. O criado ficou branco de medo e tremeu da cabeça aos pés. Estava feliz por ter escapado são e salvo das garras daquela besta feroz. E não se sentia nada disposto a novo risco. Com razão, previa que a ira do barão se abateria sobre o acompanhante, tanto quanto sobre a visita. Monsenhor, provavelmente espera a visita do cavalheiro? Ele tentou saber, com um ar embaraçado. Não, meu amigo. Permita-me então que o previna. Não, eu o acompanho. Podemos ir? Ai, lamentou-se o pobre diabo. É o meu fim. E lá se foi ele, seguido por Alan, enquanto o velho guardião dos portões comentava, rindo. Pobre Crista, sobe a escada para o quarto do barão como se fosse o cadafalso, pela Santa Missa. Deve estar com o coração batendo aos pulos. Mas estou me atrasando aqui, meus amigos, em vez de passar em revista as sentinelas dos muros. Provavelmente vai encontrar minha filha na copa, Frei Tuck. Se Deus assim permitir, volto a vê-los em menos de uma hora. Ótimo, disse o monge agradecendo. E o frade saiu, por um dédalo de corredores, galerias e escadas, com Robbie a segui-lo, consciente de que sozinho se perderia 1000 vezes no caminho. Frei Tuck, pelo contrário, conhecia com exatidão tudo aquilo. Para ele, o castelo de Nottingham era tão familiar quanto a abadia de Linton, e foi contente de si e orgulhoso dos direitos há muito tempo conquistados, que bateu à porta da copa. Entre, respondeu uma voz jovial e alegre. Assim fizeram eles, e ao reconhecer a volumosa figura, uma bela mocinha de no máximo 16 ou 17 anos, longe de se assustar, dirigiu-se vivamente até os visitantes, com um gracioso e amável sorriso. Ora, ora, pensou Robbie. É esta ingênua penitente do Santo Padre? Por Deus, essa saudável menina de olhos borbulhantes de alegria, lábios vermelhos e sorridentes, é a mais bela cristã que já vi. E não conseguiu disfarçar a impressão que lhe causava a beleza da simpática mocinha, pois quando a bela Maud estendeu para ele as mãozinhas, desejando boas-vindas, Tuck, como bom camarada que tinha se tornado, exclamou: Não se contente com as mãos, garoto. Veja essa boca, esses belos lábios vermelhos e beijos. Nada de timidez. A timidez é a virtude dos tolos. Era só o que faltava, respondeu a moça sacudindo a cabeça bem-humorada. O que está pensando? Como se atreve a dizer uma coisa dessas, meu reverendo? Meu reverendo, repetiu o frade em tom ambíguo. Robin aceitou o conselho do frade, apesar da fraca resistência da moça, e Tuck em seguida fez o mesmo. Como beijo de misericórdia, disse a ele, acrescentando o ogro, da paz. Ou seja, sejamos francos e convenhamos que, no final das contas, Maud tratava o irmão Tuck muito mais como namorado do que como guia espiritual.
Convenhamos também que os modos do frade eram bem poucos canônicos. Foi o que achou Robin, e enquanto prestavam homenagem às bebidas e comidas com que Maúde encheu a mesa, candidamente, e ele insinuou que o religioso se parecia muito pouco com um temível e respeitado confessor. Um pouco de afeto e intimidade entre parentes nada tem de repreensível, alegou o frade. São parentes? Eu não sabia. Em grau bastante próximo, jovem amigo, muito próximo, e com pouquíssimas restrições, pois meu avô era filho de um dos sobrinhos do primo da tia-avó de Maúde. Entendo. É um parentesco perfeitamente bem delineado. Maúde ficara bem vermelha durante todo esse diálogo, e parecia implorar que Robin não o prolongasse. Garrafas se esvaziaram, e na copa muito se ouviu o choque dos copos em brindes, os risos e ainda o murmúrio dos beijos roubados a Maúde. No auge daquela farra, a porta da copa foi bruscamente aberta e um sargento, acompanhado de 6 soldados, entrou. Cumprimentou polidamente a moça e, olhando com severidade os convidados, disse: São os companheiros do homem que veio visitar nosso amo? Lord Fitz-Alwine, barão de Nottingham? Somos sim, respondeu Robin sem qualquer preocupação. O que tem com isso? Perguntou o irmão Tuck, mais ousado. Acompanhe-me à presença de Monsenhor. Por quê? Questionou outra vez Tuck. Não sei. São as ordens que tenho. Obedeçam. Antes disso, beba alguma coisa, propôs a bela Maúde, oferecendo ao militar um copo de cerveja. Não vai lhes fazer mal. Obrigado. Depois de esvaziar o copo, o sargento repetiu aos convidados a ordem de segui-lo. Robin e Tuck obedeceram, lamentando deixar a bela Maúde sozinha e triste na copa. Depois de atravessarem imensas galerias e uma sala de armas, um militar parou diante de uma porta grande de carvalho, solidamente fechada, e deu 3 pancadas fortes. Entre, ouviu-se uma voz brutal. Sigam-me, disse o sargento a Robin e a Tuck. Entrem logo, patifes, bandidos condenados, entrem, esbraveja o velho barão. Entre, Simon. O sargento finalmente abriu a porta. Até que, enfim, aí estão os canalhas. Por onde andou desde que o mandei procurá-los? Perguntou o barão, lançando ao comandante da pequena tropa olhares fulminantes. Se sua senhoria permite, precisei. Está mentindo, cão. Como se atreve ainda a se desculpar, depois de me fazer esperar 3 horas? 3 horas? Milord se engana. Mal se passaram 5 minutos desde que me deu a ordem de trazer essas pessoas. Escravo insolente, ousa me desmentir debaixo do meu nariz? Velhacos, é o que são todos. E dirigindo-se aos soldados que nada entendiam, não obedeçam mais a esse traidor. Desarmem-no, ao calabouço. Se ousar qualquer resistência no caminho, que seja sem piedade, lançado no mais profundo subterrâneo. Sentido, obedeçam. Os soldados procuravam se encorajar uns aos outros e se aproximaram para desarmar o sargento, que, mais morto do que vivo, se manteve em silêncio. Patifes, recomeçou o barão. Nem deixam o homem responder minhas perguntas. Como se atrevem? Os soldados recuaram. E agora, acelerado, agora que demonstrei toda a minha bondade, impedindo que esses brutos o desarmem, vai me dizer ou não se esses 2 cães aí presentes são os companheiros do atrevido que ousou vir me insultar? São, milord. E como tem certeza, imbecil? Como sabe? Como averiguou? Eles confessaram, milord. Meteu-se então a interrogá-lo sem a minha autorização? Eles o disseram por conta própria, milord, quando mandei que me seguissem até aqui. Disseram, imitou o barão, a voz crêmula do pobre homem. Grandes coisas. Acredita no que qualquer um diz? Milord, achei. Cale-se, cretino. Chega, saia daqui. O sargento comandou meia volta a seus homens. Espere. Alto, comandou o sargento. Não. Vá embora, vá embora. Novo sinal do sargento. Para onde estão indo, miseráveis? Foi comandado alto pela 2ª vez.
Saiam, estou dizendo, cachorros inúteis, bando de lesmas, saiam. A patrulha não deu tempo para nova contra-ordem, e chegou ao posto de serviço, ouvindo ainda o barão vociferar. Robin seguira com atenção as diferentes fases da interessante conversa entre Fitz-Alwine e o sargento. Estava pasmo e mais surpreso do que assustado. Gravou conhecimento com o agitado e estranho senhor do castelo de Nottingham, cerca de 50 anos, estatura mediana, olhos miúdos e vivos, nariz aquilino, bigodes compridos, sobrancelhas grossas, feições enérgicas, rosto corado e quase sanguíneo, com estranha expressão de selvageria em todos os seus modos. Era este o seu retrato. Usava uma couraça escamada e ampla veste de pano branco, em que sobressaía em vermelho a cruz dos paladinos da Terra Santa. Naquele temperamento inflamável, vitriólico, por assim dizer, a menor contrariedade provocava explosões terríveis. Um olhar, uma palavra, um gesto que lhe desagradassem o transformava em inimigo implacável, fazendo-o então sonhar, apenas com vingança e morte. O tipo de interrogatório por que passariam nossos dois amigos deixava que se previssem novas tempestades para aquela noite, e foi com um tom sardônico e irônica crueldade que o barão começou. Aproxime-se, jovem lobo de Sherwood, e você também, monge vagabundo, verme de convento, aproxime-se. Vão me dizer, assim espero, sem dissimulação nem rodeios, por que se atreveram a vir ao meu castelo, e que plano mal intencionado os fez deixar o mato e o covil, respectivamente. Falem, e tratem de ser claros, pois tenho meios maravilhosos para escrever palavras da goela até de um mudo, e por São João de Acre é que aplico no couro de hereges como vocês. Robin o olhou com desprezo, e nem se deu ao trabalho de responder. O monge guardou o mesmo silêncio, mas crispou as mãos no formidável bastão, aquele nobre pau de corniço que o leitor já conhece, e no qual o frade se apoiava, caminhando ou descansando, pois achava ganhar com isso ares veneráveis. Ah, não querem responder, querem bancar os fidalgos, exclamou o barão. E posso saber a qual motivo devo a honra da visita? Realmente, forma uma boa dupla, um bastardo de fora da lei e um mendigo imundo. O barão não nos conhece. Não sou bastardo de proscrito nenhum, e o frade não é um mendigo imundo. O barão não sabe o que disse. Lacaios sórdidos. Continua a dizer tolice. Não sou lacaio seu, nem de ninguém mais. E se o religioso aqui presente estender a mão em sua direção, não será para pedir esmola. Tuck alisou o bastão. Ah, o cachorro do mato se atreve a me desafiar, a me insultar, exclamou o barão, quase sufocando de raiva. Ei, já que tem orelhas compridas, que o preguem por elas na porta principal do castelo e lhe aplique ainda 100 boas chibatadas. Lívido de indignação, mas guardando o sangue frio, Robin ficou mudo e encarou firmemente o terrível Fitz-Alwine, já escolhendo uma flecha na aljava. O barão hesitou, mas fingiu não perceber a intenção do rapaz. Após um segundo de silêncio, voltou a falar em tom menos violento. A juventude sempre me leva a ser mais tolerante, e apesar da impertinência, não vou mandá-lo já às masmorras, mas vai ter que responder minhas perguntas, e ao mesmo tempo lembrar-se de que continua vivo apenas por bondade minha. Não estou em seu poder como imagina, nobre senhor, respondeu Robin com arrogante frieza, e como prova disso, não responderei às suas perguntas. Habituado a uma obediência passiva e completa por parte dos seus servidores e dos mais fracos, o barão ficou boquiaberto, mas logo em seguida vários pensamentos se atropelaram em seu cérebro, formulando frases incoerentes e insultos. Deu um riso estridente. Acha mesmo que não está em meu poder, cria de urso mal educado? Não vai responder? Mestiço de macaco, filho de bruxa. Basta um gesto meu, um olhar, um sinal, e vai para o inferno.
Espere só para ver. Vou estrangulá-lo com o meu cinto. Impassível, Rob mantinha armado o arco com uma flecha pronta para o barão, até que Tuck interveio dizendo com toda a cordialidade: Espero que sua senhoria não ponha em prática essas ameaças. As palavras do frade quebraram a tensão e Fitz-Alwine se virou para ele. Como um lobo enraivecido, desvia a atenção para a nova presa. Amarre essa língua de víbora, pagre do diabo, berrou, medindo Tuck dos pés à cabeça, e em seguida acrescentou, querendo dar mais zombaria à expressão de seu olhar. É o melhor exemplo desses esfomeados vorazes chamados frades medicantes. Não é exatamente o que eu acho, monsenhor, respondeu placidamente mestre Tuck. E se assim permitir, com todo o respeito que se deve a tão alta personalidade, sua maneira de ver as coisas é totalmente falsa, demonstrando absoluta carência de bom senso. Talvez o tenha perdido no acesso mais violento de gota, milord, ou quem sabe no fundo de uma garrafa de gin. Robin caiu na gargalhada. Irritado, o barão pegou um missal e jogou-o na cabeça do frade, com tanta força que o pobre Tuck, violentamente atingido, balançou atordoado. Mas rapidamente se recuperou, e nada habituado a receber tal tipo de presente, sem imediatamente demonstrar gratidão, ergueu o terrível porrete e desferiu uma violenta pancada no ombro doente de Fitz-Alwine. O nobre lord cambaleou, rugiu, mugiu como um touro na arena ao ser espetado pela primeira bandarilha e se esticou para dependurar da parede o espadagão das cruzadas. Tuck, porém, não lhe deu tempo e, mantendo a ofensiva, acertou forte porretada no altíssimo, nobilíssimo e poderosíssimo senhor de Nottingham, que, apesar da pesada armadura e dos achaques gotosos, corria de dar gosto ao redor do quarto, tentando escapar das terríveis pauladas. O barão já gritava por socorro há vários minutos, quando o sargento, que havia trazido Tuck e Rob, entreabriu a porta e, passando a cabeça, fleumaticamente perguntou se estavam precisando dele. Ágil, como se tivesse retornado aos 20 anos de idade, o barão, com um só salto, foi do canto do quarto, a que tinha sido encurralado pelo bastão de Tuck, à porta que o sargento não se decidia a abrir toda sem sua ordem expressa, mesmo que fosse para prestar socorro. O pobre sargento, que merecia ser visto como salvador, como um anjo da guarda, recebeu toda a ira do amo. Impotente contra o frade, sob a forma de chutes e socos, cansando-se enfim de bater no ser inofensivo, que não se atrevia a qualquer revide, para um vassalo naquela época, o nobre era sagrado e inatacável. O barão recuperou o fôlego e deu ordem ao sargento, para que prendesse e lançasse Rob o frade no fundo de um calabouço. Vendo-se livre dos ataques, o sargento partiu como um raio, gritando: Armas! As armas! As armas! E voltando logo depois com uma dúzia de soldados. Diante do reforço, o monge pegou em cima da mesa um crucifixo de marfim, colocou-o diante de Robin, que já pensava em disparar algumas flechas, e gritou: Em nome da Santíssima Virgem, em nome do seu filho, morto por nós, ordeno que me deixem passar. Desgraça e excomunhão a quem quiser impedir. Pronunciadas com voz de trovão, tais palavras petrificaram os soldados, e o religioso se retirou sem maiores problemas. Robin já ia seguir o amigo quando, a um sinal do barão, os homens o agarraram e tiraram seu arco e suas flechas, empurrando-o de volta para o fundo do quarto. Cansado e moído de pancadas, o barão se jogou numa poltrona. Agora nós dois, disse ele quando conseguiu, depois de muito esforço, falar. Nós dois. Esses acontecimentos se passaram numa época em que não era prudente atacar os filhos da igreja. Como por sua desventura, Henrique II foi obrigado a reconhecer em sua briga com Thomas Becket. Por isso o barão preferia deixar o monge ir embora, imaginando, porém, descontar isso em Robin. Acompanhou Alan Clare até aqui? Perguntou.
em tom ironicamente calmo. Sabe dizer por qual motivo ele veio à minha casa? Outro qualquer que não fosse Robin se imaginaria perdido sem escapatória, vendo-se à mercê de um personagem tão cruel quanto o velho Fitz Alwine. Mas o jovem e valoroso arqueiro de Sherwood era desses que nunca tremem, mesmo diante da morte iminente e certa. Respondeu então com admirável calma. Posso confirmar que acompanhei o Sr. Alan Clare, mas ignoro o que o trouxe aqui. Está mentindo. Robin sorriu com desdém, e a calma que o barão procurava aparentar se deu lugar a uma violenta explosão de raiva. Só que quanto mais descontrolado se mostrava, mais Robin sorria. Há quanto tempo conhece Alan Clare? Voltou a perguntar o fidalgo. Há 24 horas. Está mentindo, enfurecia-se o barão. Perdendo a paciência com tanto insulto, Robin respondeu impassível. Eu é que minto? Você é que nega a verdade, velho ingratável. Em todo caso, já que minto, ótimo, não mentirei mais, pois não dou mais uma palavra. Garoto teimoso, quer que eu mande jogar do alto das muralhas no fosso do castelo, junto com seu cúmplice Alan Clare? Dentro de 1 hora depois de ter confessado? Uma pergunta ainda, se não responder, está perdido. Não foram atacados vindo para cá? Robin não respondeu. Exasperado, mas controlando-se, Fitz Alwine deixou a poltrona e se armou com a espada. Robin olhava fixamente o barão e esperava. Um assassinato certamente seria cometido, mas a porta de repente se abriu, dando passagem a 2 homens. Ambos tinham bandagem suja de sangue na cabeça e se movimentavam com dificuldade. As roupas estavam rasgadas e cheias de lama, fazendo com que parecessem sair de uma briga em que não tinham levado a melhor. Ao ver Robin, deram juntos um grito de surpresa, e o rapaz, não menos espantado, reconheceu-os como sobreviventes do grupo de bandidos que na noite anterior havia atacado a casa de Gilbert Head. A cólera do barão foi o paroxismo, ouvindo o que acontecera e vendo Robin ser apontado como um dos mais perigosos adversários, tanto que nem esperou o final da narrativa e gritou furioso. Tirem esse miserável daqui, que seja jogado numa cela. Vai mofar até resolver contar o que sabe sobre Alan Clare e implorar de joelhos perdão pelas insolências. Até lá, nem pão nem água, que morra de fome. Então adeus, barão Fitz Alwine. Se for preciso preencher essas 2 condições para sair, não nos veremos mais. Adeus então, para sempre, disse Robin. Os soldados já o empurravam para apressar a sua retirada, quando ele, resistindo, voltou-se ainda para o barão e acrescentou. Faria gentileza, senhor, de avisar Gilbert Head, o honesto e corajoso guarda da floresta de Sherwood, que pretende me hospedar sem comida por algum tempo? Agradeceria muito e faço o pedido, porque, sendo Milord pai, pode perfeitamente imaginar a aflição de quem ignora o paradeiro do filho ou da filha desaparecidos. Com 1000 diabos, sumam com esse falascrão. Não vai imaginar que eu queira sua companhia por mais tempo, ilustre barão de Nottingham. A vontade de que não mais nos vejamos é mútua. Assim que foi retirado do quarto, Robin pôs-se a cantar a plenos pulmões, e sua voz jovial e límpida ressoava ainda nas sombrias galerias do castelo, quando a porta do calabouço se fechou com ele dentro. Capítulo 6. O prisioneiro, por bom tempo, ficou ouvindo o barulho confuso que vinha de fora, e quando as passadas dos guardas deixaram de perturbar o silêncio dos corredores, ele começou a pensar na gravidade da situação. A raiva e as ameaças do todo-poderoso castelão em nada o assustavam, mas incomodando ao bom filho. As preocupações e dor de Gilbert e Margaret, que em vão o esperariam à noite, no dia seguinte, e por mais tempo ainda, é provável.
Esses tristes pensares despertaram um violento desejo de liberdade, e como um leão que gira sem parar em sua jaula para descobrir uma saída, ele andou em círculos pelo cubículo, batendo o pé no chão, medindo a altura da janela, analisando as paredes e calculando quanto precisaria de força, esperteza ou habilidade para quebrar ou fazer com que se abrissem aquela porta reforçada a ferro, cuja chave devia se encontrar nas mãos de um brutal cérbero. O calabouço era mínimo e tinha 3 aberturas. A porta com um pequeno postigo na parte superior e do outro lado uma lucarna a 10 pés do chão e com fortes barras transversais. A mobília se limitava a uma mesa, um banco e um monte de palha. O barão até que não é tão mau quanto é injusto, pensou Robin, já que me deixou com os pés e as mãos livres. Deixe-me então aproveitar e dar uma olhada lá de cima. Colocando o banco em cima da mesa e apoiando-se na parede, conseguiu chegar à lucarna. Felicidade! Sua mão acabava de se agarrar a uma das barras e ele descobriu que não eram de ferro, e sim de carvalho, e um carvalho já bastante carcomido. Sacudiu-as e se deu conta de que facilmente poderia quebrá-las. De qualquer forma, mesmo que resistissem, eram suficientemente espaçadas para que sua cabeça passasse entre elas. E sabe-se que por onde passa a cabeça, passa todo o corpo também. Contente com a descoberta, nosso herói achou prudente fazer um reconhecimento da situação do outro lado, para não comprometer as chances de fuga. Quem sabe algum guarda mais silencioso tomava conta no corredor e se aproximaria, assim que ouvisse algum ruído suspeito. O banco passou então para a porta, e a cabeça inteligente do encarcerado se enfiou pelo postigo, mas não ficou ali nem por 1 minuto, 1 segundo ou mesmo meio segundo, pois um soldado vinha ao longo da galeria, aproximando-se da porta e querendo, provavelmente, ver pelo buraco da fechadura o que andava fazendo o prisioneiro. Robin se pôs a cantar uma das suas mais inspiradas baladas, e entre 2 refrões ouviu o soldado se afastar, voltar com preocupação, se afastar e voltar mais uma vez. Essas idas e vindas duraram bons 15 minutos. Se o sujeito for fazer isso a noite inteira, pensou, ainda estarei aqui ao amanhecer. Nunca vou conseguir escapar lá por cima sem que ele me ouça. Reinava profundo silêncio no corredor há alguns instantes, e o guarda parecia ter desistido da espionagem. Mas Robin, como bom caçador experimentado e conhecedor de todos os truques da arte, achou que naquela circunstância o mais prudente era se fiar nos olhos, mais do que nos ouvidos. Arriscou-se, então, a uma segunda olhada pelo postigo. E foi boa a ideia, pois em vez de um, havia 2 vigias atentos e colados à porta. Nesse mesmo instante, a bonita Maud apareceu na ponta do corredor, com uma tocha numa mão e alguns objetos na outra, e soltou um grito de surpresa, ao ver a cabeça de Robin acima da dupla de carcereiros. Tão leve como uma folha que cai, o prisioneiro desceu de onde estava e, cheio de ansiedade, procurou ouvir o que ia acontecer. A voz de Maud havia felizmente disfarçado o barulho da sua movimentação, e a jovem fazia-se de zangada com os 2 soldados, mas falando sem parar e com charmes bem femininos, tentando justificar o grito de surpresa ou susto. Robin correu para devolver o banco e a mesa a seus devidos lugares, cantarolando em voz alta, enquanto se perguntava que diabos fazia a moça a perambular daquele jeito pelo castelo, em plena noite. A própria Maud, a encantadora Maud, não demorou a pessoalmente revelar a chave do enigma, pois, depois de algum falatório com os carcereiros, radiante, ela entrou na cela, colocou víveres e bebida em cima da mesa, exigindo que a deixassem sozinha com o preso, pois tinha coisas a dizer em particular.
Veja só, está mesmo numa bela situação, o jovem das florestas. Começou a adorável criatura assim que a porta foi fechada. Mas parece um rouxinol numa gaiola, e temo que ela não se abra tão cedo, pois o barão está furioso, praguejando aos berros e dizendo que vai tratá-lo como aos mouros infiéis da Terra Santa. Pois seja minha companheira de cativeiro e nem sentirei falta da liberdade, respondeu Robin, beijando a jovem. Chega de atrevimento, meu amigo, exclamou a moça, escapando do abraço de Robin. Não está agindo como cavalheiro. Mil desculpas, mas é tão bonita que... Vamos falar sério. Sente-se aqui à frente e me dê as mãos. Obrigado. Sabe o que foi feito de Alan Clare? O companheiro que entrou no castelo comigo e seu tio Tuck? Está numa masmorra, ainda pior e mais escura do que a sua. Atreveu-se a chamar sua senhoria de patife infame e dizer que se casaria com Lady Cristabel, mesmo sem autorização. Eu estava entrando nos aposentos do barão com minha jovem ama no momento em que seu imprudente amigo dizia isso. Ao ver Milady, Sir Alan Clare não pensou em mais nada e se lançou em sua direção, tomando-a nos braços aos beijos e gritando: Cristabel, querida e amada Cristabel. Milady ficou sem saber o que fazer e levei-a para fora, mas foi por ordem dela que procurei me informar sobre o Sr. Alan. Como disse, está preso. E foi Gil, nosso amigo frade, que me contou suas desventuras. Por isso vim, me ajudar a fugir, não é, Maud querida? Obrigado, muito obrigado. Isso mesmo. Dentro de 1 hora estarei livre, se Deus me proteger. Você? Livre? E como vai sair daqui? Tem 2 carcereiros lá fora. E podem ser 1000. O belo rapaz da floresta é também dado a bruxarias? Não, mas sei subir em árvores como um esquilo e saltar fossos como uma lebre. E apontou com os olhos a janela, debruçando-se ao ouvido da moça, de tal forma que, sentindo o contato, ela imediatamente se ruborizou. As barras não são de ferro, ele disse. Maud entendeu, e um sorriso alegre iluminou seu rosto. E onde posso, depois, encontrar Frei Tuck? Acrescentou Robin. Na copa, respondeu Maud, um pouco envergonhada. Se Milady precisar da ajuda dele para libertar o Sr. Alan, ficou combinado que o mandará buscar na copa. Como faço para chegar lá? Depois que sair daqui, siga as muralhas, pela esquerda, até encontrar uma porta aberta. Verá então uma escada, que leva a uma galeria, e daí um corredor. No final desse corredor está a copa. Vai encontrar a porta fechada, e se não ouvir barulho nenhum lá dentro, entre. Se Tuck não estiver, é porque Milady o chamou. Nesse caso, esconda-se num armário e espere. Faremos com que saiam do castelo. Que 1000 graças caiam sobre a sua cabeça, adorável Maud. Nunca esquecerei o que fez, exclamou Robin animado. Os raios que escapavam dos seus olhos encontraram outros, tão abrasados quanto, que partiam da jovem. As centelhas opostas se misturaram, e entre os 2 seres, tão juvenis e bonitos, completou-se uma troca de pensamentos e desejos, troca que culminou no ardente beijo. Bravo, bravíssimo, meus pombinhos, vejo quanto tinham a se dizer, exclamou um dos carcereiros, abrindo bruscamente a porta da cela. Com os diabos, moça, isso é que é trazer consolo ao prisioneiro. Meus parabéns, é tão eficiente que não ficaria eu chateado de ser encarcerado. Com a brusca interrupção, o rosto de Maud ficou todo vermelho, com ela se paralisando, crêmula e muda. O guarda se aproximou, mandou que deixasse a cela, e ela com isso se recuperou da surpresa, erguendo a mãozinha branca à altura do rosto moreno do soldado. Aplicou-lhe uma sonora dupla bufetada, e saiu rindo, corredor afora. Resmungou o homem, esfregando as bochechas e lançando em Robin um olhar nada amistoso. O jovenzinho e eu não somos pagos com a mesma moeda. E deixou também a cela,
fazendo ostensivamente correr todos os ferrolhos e multiplicando as voltas da chave na fechadura. O prisioneiro, enquanto isso, feliz da vida, bebia, ria e comia. Uma sentinela armada dos pés à cabeça substituiu o carcereiro e Robin para não parecer se preocupar. Voltou à cantoria, o mais forte que conseguiam, os seus pulmões. Já irritado em ter que montar guarda, o soldado mandou, brutalmente, que se calassem. Robin obedeceu, pois era este o seu plano, e bem comportadamente desejou ao carcereiro boa noite e bons sonhos. 1 hora depois, a lua em seu ponto mais alto anunciava ser boa hora para a fuga, e o preso, controlando as batidas precipitadas do coração, improvisou uma escada com o banco, chegando sem dificuldade às barras da janela. Uma delas, mais carcomida, cedeu logo aos primeiros sacolejos e deu passagem. Ele se agarrou para o peito, mediu preocupado a distância de vários pés que o separava do chão, e esta lhe pareceu excessiva. Pensou então em se servir do cinturão, com uma das pontas amarradas na barra mais firme. Todos esses preparativos duraram apenas 1 minuto, e Robin já se preparava para a descida quando viu no terraço, a poucos passos, um soldado, de costas para ele, apoiado na lança e contemplando as longínquas vastidões do vale. Opa! Exclamou para si mesmo. Já ia caindo na boca do lobo. Preciso ser mais cuidadoso. Uma nuvem felizmente passava entre a lua e o castelo, fazendo o terraço mergulhar na obscuridade, enquanto o vale resplandecia na luz. O soldado, quem sabe uma cria daquele mesmo vale, continuava imóvel, a contemplá-lo. Bom, seja o que Deus quiser, murmurou Robin, que depois de fervoroso sinal da cruz, desceu ao longo da parede, dependurado no cinturão. Só que a correia era curta demais, e chegando à sua ponta, ele sentiu que estava ainda bastante longe do chão, podendo causar, com a queda, um barulho que despertaria a atenção do guarda. O que fazer? Subir de volta à prisão? As barras que serviam como um ponto de apoio podiam não aguentar todo esse esforço, mas valia então continuar a aventura? Confiando na providência e tentando se tornar o mais leve possível, saltou. Um formidável estrondo, algo como a tampa de um alçapão, batendo com força na abertura de um respiradouro, foi o barulho que perturbou os devaneios da sentinela. No exato momento em que nosso herói atingiu o chão, o guarda se alarmou e deu um grito, correndo de lança em riste até o ponto de onde parecia ter vindo o barulho insólito. Mas nada viu, nada mais ouviu, e sem se preocupar então com a causa de tudo aquilo, voltou a seu posto e à contemplação do querido vale. Confirmando não ter se machucado, o fugitivo havia aproveitado a confusão para ganhar algum terreno, sem também se preocupar com a origem do estrondo. Tinha, porém, corrido grande perigo. Os subterrâneos do castelo tinham sua entrada de ar bem abaixo da janela por onde ele havia descido, e a tampa desse respiradouro não estava fechada. Quis a sorte que ele esbarrasse com o pé no momento em que caía, e não fosse isso, teria desaparecido para sempre nas profundezas do subterrâneo. Sem esse feliz acaso, por outro lado, não teria escapado do vigia, pois se a tampa estivesse fechada, seu corpo caindo em cima teria feito ainda mais barulho do que se batesse no chão duro. A sorte estava então a seu favor, e com passadas rápidas, mais silenciosas, ele seguiu o caminho que Maúde havia indicado. Encontrou, de fato, uma porta aberta à esquerda, e depois de atravessá-la, tomou a escada, atravessou a galeria e desembocou no imenso corredor. Chegando à bifurcação de 2 galerias, mergulhado em plena escuridão, nosso herói tateava o chão, com o pé e as paredes com a mão, para não se perder, quando ouviu uma voz que perguntou baixinho: "Quem está aí e o que faz aqui?" Rob encolheu-se contra a parede e prendeu a respiração. O desconhecido
Havia também parado e investigava de leve o piso, com a ponta de uma espada, tentando adivinhar a origem do barulho causado por Robin ao chegar. Deve ter sido o ranger de alguma porta, disse para si mesmo o homem no escuro, e continuou seu caminho, pensando com razão que, precedido por um guia, seria mais fácil sair daquele dédalo em que já há 15 minutos se perdia. Robin seguiu o desconhecido a boa distância. Pouco depois, o homem abriu uma porta e desapareceu. A porta levava a uma capela. Robin se apressou, continuou discretamente atrás do desconhecido e conseguiu, sem se fazer notar, se esconder atrás de uma pilastra do local santo. Os raios da lua inundavam a capela com sua alva claridade, e uma mulher coberta com um véu rezava de joelhos diante de uma tumba. O homem, vestido com o hábito de monge, olhava preocupado ao redor, mas ao perceber de repente, a mulher ficou visivelmente abalada. Conteve uma exclamação, um grito de alegria, pronto para escapar. Atravessou a nave e se aproximou dela. De mãos juntas, ouvindo as passadas do desconhecido, a mulher ergueu a cabeça e olhou agitada pelo medo ou por incerta esperança. Cristabel, murmurou o monge com ternura. A jovem se endireitou. Um forte rubor invadiu suas faces e, lançando-se de braços estendidos na direção do rapaz, exclamou, com inexprimível alegria: Alan, Alan, meu querido Alan.